Francisco de Assis, Santo Agostinho, Santo Inácio de Loyola, que começaram do meio da vida, para frente, né? São Francisco também começou, já era homem formado, eu não sei se ele tinha 20 ou 30 anos, não me lembro direito, né? São Francisco de Assis, né? Quando Deus chamou ele, falou, vá e reconstrói a minha igreja. Conhece essa história, né, ou não? São Francisco, né? Ele até pensou que era uma igreja que estava em pedaços lá no campo, né? Depois que ele foi entender que era a igreja no campo espiritual, né? Era a igreja no sentido de convivência, né? Dentro da igreja, né? Mas como todo mundo que quer o bem, quando começa a se projetar e começa a ficar famoso, né? Naquela época não tinha internet não para ficar famoso, viu? Mas o povo comentava muito, né? E aí quando ele entrava em uma cidade, algumas cidades ele era bem recebido. Em outras cidades, São Francisco era expulso, chutavam ele, derrubavam ele na lama, jogavam maçã podre em cima dele, muitas vezes, né? Então, não pensa que a vida de São Francisco foi fácil, não, foi difícil. Por quê? Porque ele pregava a verdade. E nem todo mundo gosta de ouvir a verdade, né? Uns se convertem, mas outros ficam com ódio. Não quer se converter, ainda fica com ódio no coração. Mesmo assim, São Francisco em frente. E chegou até o Papa. Aí o que disseram para o Papa de São Francisco? Vocês sabem, não? Conhece muito bem não a história de São Francisco, não é vocês? Não? São Francisco de Assis chegou, ele foi chamado para conversar com o Papa, né? Mas não é porque o Papa estava gostando dele, não. É porque tinham dito para o Papa que ele era feiticeiro. Ele fazia assim, e os jovens iam atrás dele, né? Então tinha uma mística, um negocinho. Aí o Papa ficou meio assustado, mandou chamar ele e falou, não, eu só quero fundar uma congregação que abrace a pobreza, né? E inclusive não tem nem padres, somos todos leigos, né? E naquela época, leigo consagrado, o pessoal não entendia muito bem, né? E aí o Papa Francisco falou assim, não vi nada de errado. Aí quando o Papa, eu falei Papa Francisco, desculpa aí. Quando o Papa ouviu São Francisco falar, né? E tudo, ele disse, eu não vi nada de errado em Francisco, que era o São Francisco de Assis que eu estou falando, né? E aí o pessoal que estava, cardeais, que estava do lado dele, falou, viu como ele é feiticeiro? Viu só? Hipnotizou até o Papa. Aí o Papa ficou com medo, né? Falou, rapaz, será que o homem me enfeitiçou mesmo e eu não percebi, né? Porque o inimigo, às vezes, né? Aí tem uma capelinha que o Papa, sempre quando está com alguma dúvida, ele se ajoelha lá e reza, né? Ele foi lá, se ajoelhou e pediu a Deus um sinal. Se Francisco era de Deus, ou se São Francisco era do diabo. O sinal que ele pediu. E aí ele viu a igreja caindo num buraco. E quando estava caindo nesse buraco, ele viu duas mãos segurando a igreja e colocando a igreja de volta. Aí, na mística que ele estava vendo, ele olhou assim para olhar dentro do buraco quem eram as duas pessoas que não estavam deixando a igreja cair. Bom, um tinha a túnica marrom e o outro tinha a manga branca. Bom, a marrom nós já sabemos quem é, né? São Francisco de Assis. E a branca, quem era? Nossa Senhora? Não. Hã? Não. Eu escuto muito o pessoal falar assim, que o branco era Jesus, né? Eu digo não também. Não, o Papa é que estava vendo. Aí ele foi olhar quem eram as duas pessoas que estavam segurando a igreja. Olha, precisa das duas pessoas, não podia ser. O branco era de São Domingos de Gusmão. Os dois eram da mesma época. Só que São Francisco de Assis, ele era para a igreja, ou melhor, ele reformava a igreja pelo exemplo. E São Domingos de Gusmão estava reformando a igreja, né, sustentando a igreja pela palavra, pela pregação. Né? E cada um dos dois inventou uma coisa nova para a igreja. Uma devoção nova para a igreja. Né? Vocês sabem qual foi a devoção que cada um deles inventou, não? São Domingos de Gusmão, vocês sabem? Não? Não. E São Francisco também não? Não. São Francisco de Assis inventou o presépio. Olha aí. Sei que eu tinha falado aqui, não falei aquela hora? Eu pensei que era outra coisa. São Francisco de Assis inventou o presépio. O primeiro presépio foi ele que fez. Só que ele fez um presépio humano. Ele viu assim, ele estava chegando até a Santa, ele viu, como é que fala? Tipo uma estrebaria mesmo, né? Como se fosse aquela capelinha que a gente fala, né? Como é que chama aqui no Nordeste? Tem um nome. Hã? Estábulo? Não, aqui tem um outro nome. É o presépio. Tem um nome. Lapela, acho que chama aqui.
Tem um nome diferente aqui, agora depois eu me lembro. Lapinha. Lapinha, né? Aqui chama Lapinha, que é o tipo um estábulo mesmo, né? Aí ele olhou, tinha um jumento e um boi. Ele olhou aquilo, falou assim, já sei como vou fazer o festejo de Natal. Aí foi lá e tinha um casal que tinha acabado de ter um bebezinho, pediu esse casal que fizesse o papel de São José e Nossa Senhora. Aí convidou todo mundo e falou assim, olha, nasceu Jesus. Foi por rua gritando, o pessoal não entendeu nada, né? Foi atrás de São Francisco para ver o que é, chegou no estábulo, tá aqui, ó, nasceu Jesus novamente. Ele só olhou assim, esse aqui é o José, esse aqui já conhece a Maria também, né? Aí falou, pois é, em todo lugar que a gente fizer um presépio, nós estamos comemorando o nascimento de Jesus, José e Maria, né? Então, aí depois, claro que foi feito depois com imagem, com estatueta e tal, aí nasceu o presépio, né? E São Domingos de Gusmão, né? Na verdade, não foi uma invenção dele, foi um presente que ele recebeu de Nossa Senhora, mas como foi ele que promulgou, vamos dizer assim, humanamente falando, ficou como se fosse invenção dele, né? É o terço. São Domingos de Gusmão foi o terço. Então, São Francisco de Assis, presépio, São Domingos, o rosário, né? Então, foi o que sustentou, os dois santos que sustentavam a igreja naquela época, né? Cada época histórica tem a história do seu santo que sustenta a igreja naquele momento de dificuldades que o mundo possa estar passando. Que dificuldades são essas? Geralmente são ideias que não estão de acordo com as ideias de Deus e por causa disso podem estar perdendo muitas pessoas do povo de Deus. Então Deus, entre os santos que ele já tem, não é só esse santo, ele tem outros santos, mas alguns santos ele destaca com o dom do profetismo. O que é o dom do profetismo? Não é só questão de saber o futuro, não é isso, né? O dom do profetismo é alertar as pessoas do caminho correto para Deus. Então, se esse aqui é o caminho correto para Deus, é aqui que você tem que ficar. Olha, isso aqui que não está pregando é pecado. Tira. Não caia nessa armadilha. Entendeu como é? Esse é o dom do profetismo. Geralmente, Deus dá a eles alguns outros dons para apoiar esse dom do profetismo. Mas o profetismo é aquele que é escolhido para... a definição do profeta é que é o homem escolhido para conduzir o povo de Deus dentro da lei de Deus. Isso é que é a definição do profeta. O papel do profeta. Bonito, né? Depois teve outros santos também que começaram no meio da vida, né? São Agostinho, todo mundo já conhece, né? Também começou no meio da vida. Santo Inácio de Loyola, ouviu falar de Santo Inácio de Loyola? Não? É o santo da loja, né? São Francisco era o santo da pobreza. Eu falei agora, São Domingos era o santo da pregação, né? E Santo Inácio de Loyola era o santo da lógica, do raciocínio lógico. Só que antes dele ser santo, o que ele era? Ele era um comandante das forças militares espanholas, era um capitão do exército, né? Aí uma bombarda, você viu que esse canhão antigo que jogava aquelas bolas, filme de pirata, viu? Então aquela bola bateu no joelho dele, né? E aí ele ficou com um pé menor do que o outro quando consertava, naquela época não tinha anestesia. Aí ele falou, não ficou bom não, como é que eu vou aparecer no salão das damas com esse pé torto? Aí mandava quebrar de novo, não tinha anestesia não, quebrar de novo e puxar para ver se ficava certo. Quebrava, puxava, quando cicatrizava, estava curto ainda. Quebrou 3 vezes. Na terceira vez, hoje vocês têm aquele bichinho, como é que é o nome daquele bichinho? Vocês gostam de brincar? Tablet? Não. Tablet, celular, né? Hoje vocês têm aquele negocinho na mão, né? Mas naquela época não tinha não. Sabe a única coisa que tinha naquela época? Livro. E Santo Inácio, antes de ser santo, ele não gostava de vida de santo. Ele nunca leu que tinha livro de santo. Ele só lia livro de histórias assim de piratas, de heróis, de pessoas que lutavam, né? De guerra, de cavalaria. Só que depois de 3 vezes quebrado aqui, demorou muito tempo para sarar, o livro de cavalaria acabou. Aí chegou, ele tinha um castelo, chegou o servo dele e falou assim, olha, não tem mais nenhum livro de cavalaria, agora só tem livro de santo. E aí Santo Inácio falou, e eu vou lá ler uma porcaria dessa? Ainda não era santo, tá? Santo Inácio ainda não tem se convertido. Mas ficar olhando para a parede sem ver, sem fazer nada é difícil, né, senhor? Com a perna amarrada lá na cama, né? Ai, me traz um livro daquele lá, vai. Aí trouxeram o livro dos mártires, São Sebastião. Aí quando ele viu que São Sebastião era um guerreiro também, aí ele se animou, né? São Sebastião era um guerreiro. O padroeiro aqui, é. Aí São Jorge, né? Que tinha. Aí ele foi ver que esses santos eram corajosos para dar a sua vida por Jesus Cristo, porque foram martirizados em nome de Cristo, né?
ele começou a se entusiasmar pelos mártires. Aí depois começou a ler outros santos. E quando ele estava mais ou menos bom, porque ele estava sentado na mesa, estava lendo algum outro livro, que eu não sei qual do santo é que ele já estava lendo, né? Que ele era um devorador de livros, assim, né? Aí ele bateu na mesa assim: se esse pessoal conseguiu ser santo, eu vou ser santo também. E bateu na mesa. Quando ele bateu na mesa, castelo, hein, de pedra, rachou. Por quê? Porque o demônio sabia que tinha perdido uma alma e que ia dar muito trabalho para ele. E aí ele fundou os jesuítas, que é a Companhia de Jesus, né? E que foi feita para combater as ideias protestantes que tinha começado com Martinho Lutero. Então, pela lógica, ele desmontava toda a doutrina dos protestantes e protestavam contra o Papa, né? Então esse era Santo Inácio Loyola. Agora